Graça e paz, meus irmãos. Peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Com a graça de Deus, terminaremos o primeiro capítulo dessa profunda epístola, profunda e prática epístola. Peço por gentileza, então, que você deixe sua Bíblia aberta. 1 João capítulo 1, do versículo 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pode tomar o seu assento. Bem, meus irmãos, na semana passada, nos versículos anteriores, nós passamos pelo teste da luz. Nós vimos que muitos produtos que consumimos, inclusive, passaram pelo teste da luz, sendo aprovados ou não. Nós vimos também que a nossa profissão de fé, ou seja, aquilo que nós afirmamos com os nossos lábios, deve estar perfeitamente alinhado com o nosso estilo de vida aqui na terra, porque do contrário, se não houver esse alinhamento entre o que professamos com os nossos lábios e o que fazemos com a nossa vida, do contrário, de acordo com o evangelista João aqui no versículo 6, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Na semana passada também vimos que os filhos de Deus não devem andar nas trevas e sim na luz, porque Deus é luz, então os filhos da luz, que somos nós, devemos andar nessa luz. Também vimos que há consequências severas para aqueles que não andam na luz e preferem, assim, andar nas trevas. E hoje nós vamos aprender sobre as consequências benéficas, ou os benefícios que nós recebemos por estar e andar na luz. Veremos hoje que há 3 grandes benefícios que estão presentes no nosso texto. 3 grandes benefícios por andarmos na luz. Você já parou para pensar o que acontece com uma pessoa, ou um ser humano, quando essa pessoa passa dias ou meses sem a exposição da luz solar? O corpo começa logo a sentir os efeitos da falta do sol, da luz solar no seu organismo. Falta de vitamina D, fraqueza nos ossos, queda na imunidade, desânimo e prostração, aquela vontade de não sair da cama. Quando nós olhamos para a luz do sol, embora apareça para nós de pouca importância e nem damos assim tanto valor para a luz solar, você precisa saber que a luz solar é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, por exemplo. O que aconteceria se não houvesse a luz solar? Eu vou dizer para vocês, seríamos extintos. As plantas não fariam a fotossíntese, então os animais herbívoros morreriam de fome. Com a ausência de animais herbívoros, os carnívoros também morreriam de fome. Por fim, nós não teríamos alimento no mundo. O sol tem o seu papel. O sol é importante, por mais que pareça ser um elemento desprezível, que só serve para que a gente vá para a praia se divertir com o sol muito quente, existe benefícios para a nossa vida. A luz solar exerce diversos efeitos positivos sobre o corpo humano. Por exemplo, a produção de vitamina D. A exposição solar estimula a síntese da vitamina D. Nós precisamos do sol para sintetizar aqui a vitamina D na nossa pele. Também precisamos do sol para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, porque a vitamina D e outros efeitos da luz solar nos ajudam a fortalecer o nosso organismo para se defender contra infecções e doenças. Também a luz solar, o efeito da luz, a exposição solar, ajuda a melhorar o bom humor e a promover assim um bem-estar, porque a luz solar estimula em nós a produção da serotonina, que é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer e de felicidade. Além, claro, de regular o sono. Você que trabalha só de aquim, por mais que você durma 14 horas, você não descansa,
porque você precisa da luz solar, porque a luz solar é que ajuda você a regular o ciclo circadiano, para você entender que você está no dia, o seu cérebro, ele vai trabalhar de acordo com as suas percepções. Se você vê claridade, se as suas membranas captam a claridade solar, seu corpo automaticamente entende que você está de dia, portanto, você não vai descansar muito bem. Claro, ajuda também no sistema cardiovascular, porque a exposição solar dilata os vasos sanguíneos, ajudando assim também na redução da pressão. Também é bom para a pele, com moderação, evidentemente, porque pode ajudar, por exemplo, contra a psoríase e dermatite, que são problemas próprios da pele. Veja, a luz, que é o sol, aí que eu estou citando aqui, que é a fonte de maior luz que nós conhecemos, traz muitos benefícios para nós, quando exposto de forma moderada, evidentemente. Assim como a luz solar traz benefícios para o nosso físico, para o nosso corpo, para a nossa saúde, assim também a luz de Cristo traz inúmeros benefícios para a nossa alma. Inúmeros. Nesse texto que nós vamos estudar nessa manhã, João nos lembra que se andarmos na luz como Ele na luz está, receberemos então os benefícios do brilho da luz do Senhor. Nós vamos também perceber que estar longe da luz de Cristo, ou estar em trevas, é como viver num quarto escuro, apagado, fechado, sem nenhuma luz. Isso significa que, pouco a pouco, a vida vai se enfraquecendo, a alma vai adoecendo e a comunhão com Deus e com o próximo também vai se perdendo. Mas quando somos expostos à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, confessando os nossos pecados, sendo purificados pela palavra, nós então encontramos vida, forças e alegria espiritual. Assim como o sol físico sustenta a vida e sustenta o corpo, a luz de Cristo sustenta a nossa alma. Dito isso, vejamos quais são então os 3 grandes benefícios extraídos desse texto por andarmos na luz. O primeiro grande benefício que encontramos é a comunhão. Lá no versículo 7, parte A, nós encontramos como benefício de andarmos na luz a comunhão. Temos comunhão. Se você perguntasse para o evangelista João o seguinte: João, no sermão passado, nós aprendemos aqui através do texto que nós temos que andar na luz. Você disse ali que se nós afirmarmos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós somos mentirosos. Isso aí que eu aprendi na semana passada. Você disse, João, que se assim fizermos, nós não praticamos a verdade, porque afirmamos que andamos na luz, mas na verdade a nossa vida faz o oposto, andamos nas trevas, a verdade não está em nós. Certo, João? E João vai concordar sim. E aí você então pergunta para João: tá, João, agora tem uma dúvida. Como é que eu posso ter certeza de que eu ando na luz? João, como que eu posso saber se eu não ando nas trevas? E João vai dizer para você: olha, meu filho, há muitas evidências, há muitas provas que você pode passar por elas e assim você vai saber se você anda nas trevas ou na luz. Aí João diz assim: eu vou te dar um exemplo para você. E ele vai citar o texto que está diante de nós. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, meu filho, se você quer saber se você de fato anda na luz, uma das grandes evidências é que você tem comunhão com os outros. Você tem comunhão com os outros da sua fé. Se a gente parar para pensar um pouquinho aqui no argumento de João, levando em conta o contexto, parece que o argumento de João está um pouquinho desajustado, está um pouquinho confuso, porque João começa dizendo se porém, esse se porém nos liga aos versículos anteriores. E quando nós comparamos os 2 versículos, parece que está meio fora aqui, parece que está um pouquinho confuso. Veja aí os 2 versículos lado a lado. João, no versículo 6, diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com quem? Com Ele. Comunhão com Deus. Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí ele vai chegar no versículo seguinte, você espera que ele diga assim: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com quem? Com Ele. O sujeito do versículo anterior não era Deus? Então espera-se que esse porém me leve para o sujeito da frase anterior. Mas ao contrário disso, João faz o quê? Temos comunhão uns com os outros. Agora, será que João ele se equivocou? Será que ele errou aqui na hora de escrever? Ele se confundiu? É certo que não.
João quis mostrar para nós que ter comunhão uns com os outros, além de ser um grande benefício, é também uma forte evidência que deve estar presente na vida daqueles que andam na luz. João sabe que aquele que anda na luz, ele tem comunhão com o povo de Deus. E que a comunhão com o povo de Deus reflete a comunhão que nós temos com o próprio Deus. Para João é inseparável o amor a Deus e o amor ao próximo. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco que a lei foi resumida em dois. A lei foi resumida em 2 mandamentos, que se entrelaçam, que são inseparáveis. Quando perguntaram para Jesus, os inquirindo ali, tentando fazer uma pegadinha com o Senhor, mestre, qual é o maior mandamento? Aí o Senhor Jesus responde, o primeiro e mais importante mandamento é ame a Deus. O segundo, semelhante a esse, ame ao próximo como a si mesmo. Veja como o Senhor Jesus ele entrelaçou os 2 mandamentos, porque são inseparáveis. Porque se você parar para pensar nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são o quê? São divididos em 2 partes. A primeira parte, ou a primeira tábua da lei, tem 4 mandamentos, que é referente ao meu amor a Deus. Todos os 4 mandamentos é referente ao meu amor a Deus. Do 5º mandamento ao 10º, é referente ao meu amor ao próximo. Então João, ele sabe que uma das grandes evidências de que alguém realmente anda na luz, não nas trevas, é que ele tem comunhão com o povo de Deus. Porque o povo de Deus é nada mais, nada menos do que a família que o Senhor escolheu para nós. E é através desse convívio com o povo de Deus, com o povo da aliança, é que crescemos. É nesse convívio que amadurecemos. Crescemos através do discipulado. Então, comunhão pressupõe amor entre irmãos da comunidade. E esse aqui é o ponto de identificação de um verdadeiro discípulo. Esse é o ponto de identificação de um verdadeiro discípulo. Como saber se alguém é um discípulo de verdade? O que você acha que o Senhor Jesus responderia a essa pergunta? Senhor Jesus, como eu faço para saber que eu sou um discípulo de verdade? Ou qual é a marca de um verdadeiro discípulo do Senhor? Porque eu estou na dúvida aqui, eu quero saber. O Senhor responderia assim, João 13:35. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Qual é a evidência? Qual é a marca? João diz, através do amor. Se houver amor entre vocês, se as pessoas puderem perceber esse amor, essa união, elas saberão que vocês são meus discípulos. Porque o discípulo nada mais é do que um imitador do seu mestre, do seu professor. E quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos ali um exemplo de amor. O Senhor Jesus amou tanto os seus discípulos que foi capaz de entregar a sua vida por eles. Tá, você então diz assim, tá, Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu tenho que amar. Eu entendi que o amor é algo esperado de alguém que anda na luz. Eu entendi. Mas, que tipo de amor? Eu posso amar o meu irmão do meu jeito? Eu posso amar de qualquer jeito? E a resposta vem no versículo 34 do capítulo 13 de João, versículo anterior ao trecho que eu acabei de ler. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. No versículo anterior, Jesus disse assim, o novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Aí você para aqui e pensa, peraí Jesus, está errado isso aí. Porque o mandamento de amar uns aos outros está registrado lá em Deuteronômio. Como é que o Senhor diz que é um novo mandamento? O que há de novo aqui? O mandamento não é novo. O que é novo aqui? O que é novo aqui é que na antiga aliança nós não tínhamos um parâmetro de amor como temos em Jesus. E veja aqui o parâmetro de Jesus. O novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Está lá na lei. Agora veja o que é novo. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Agora o povo da nova aliança tem um exemplo claro do que é o amor. E como é que Jesus amou os seus discípulos? Dando a sua vida por eles. Atente então para o padrão de amor que é exigido de nós. E aqui nós precisamos, claro, reconhecer que esse padrão de amor é por demais elevado. Isso significa então que nós precisamos, claro, evidentemente, contar com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para lutar contra o nosso coração pecaminoso.
Porque naturalmente nós tendemos a não amar algumas pessoas do corpo de Cristo, por questões infantis, evidentemente. E por infantil entenda também pecaminoso. O amor que Jesus exige de nós é nada mais do que um amor sacrificial. Porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Como nós bem sabemos, o cristianismo é uma religião altruísta, é uma religião que é centrada no outro, não em nós. A religião não é um lugar onde você busca o seu próprio prazer. A religião cristã é onde você busca ajudar o próximo. Ela é focada no próximo. Por isso eu gosto de emprestar as palavras do David Merck, onde ele diz que o nosso amor, nosso cristianismo é outrocêntrico, ele é centrado no outro, ele não é centrado em nós. Paulo nos ensina isso lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja só, Paulo diz assim àqueles irmãos: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos. Vocês não devem fazer coisas por ambição egoísta, pensando só em vocês ou por vaidade. Vocês precisam ser humildes e considerar os outros superiores a vocês mesmos. Vocês precisam aprender a cuidar não somente dos seus interesses, mas cuidar dos interesses dos outros. Tá, Paulo, eu entendi. Mas me dá um exemplo prático disso aqui. Aí chega o versículo seguinte, o versículo 5. Ele vai dar um exemplo do que ele quer dizer. Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos imitar o nosso mestre, Jesus. Tá, mas o que ele fez? Aí Paulo explica. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Lembra o que Paulo disse nos versos anteriores? Cuide não somente dos seus próprios interesses, mas nos interesses dos outros. Olha o exemplo que ele nos dá agora. Jesus Cristo não considerou somente os seus próprios interesses, mas cuidou dos nossos interesses. Era de nosso interesse que um Salvador, que um Redentor, que Ele morresse naquela cruz por nós. Jesus cuidou então assim do nosso interesse, daquilo que nos interessava. Ele nos amou com um amor sacrificial ao ponto de se entregar naquela cruz. O texto é claro como um cristal. O texto aqui nos ensina que o amor ao próximo é, de certa forma, amor a Deus. Porque nós encontramos aqui um ciclo, e eu vou voltar aqui para aquela afirmação que eu trouxe para vocês agora há pouco, da lei. Jesus resumiu a lei em amor a Deus e amor ao próximo. E agora eu quero que você perceba que há um ciclo, um loop ad eterno nessas afirmações. Por quê? Porque eu sou chamado a obedecer a Deus, amando o próximo. E quando eu amo o próximo, eu estou dando evidências de que eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que imitar Jesus Cristo. E Jesus Cristo amou, então eu tenho que amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. É um ciclo perfeito. Isso nos faz lembrar do versículo 15 de João 14. Jesus disse assim aos seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O mandamento aqui para nós é: ame seu irmão, ame o próximo. Versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem não obedece ao Senhor, nesse caso aqui, amando o seu irmão, não ama o Senhor. Consegue perceber o ciclo? Há um ciclo aqui. Para a palavra de Deus, amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis. Não dá para a gente escolher amar um ou outro. Você não pode chegar para Deus: tudo bem, eu quero amar Deus. Amar Deus, tá bom, beleza, eu consigo amar Deus, tá tranquilo. Mas amar que o irmão da Igreja Batista Reformada aqui de Nishio não é uma tarefa muito fácil. Tudo bem eu só amar o Senhor? Tudo bem eu não querer ter comunhão com os irmãos dessa igreja? Será que tudo bem? Claro que não. Não existe essa opção. Porque se eu amo a Deus, eu obedeço. E Deus mandou eu amar meus irmãos. E a palavra de Deus tem uma resposta muito pesada para quem pensa assim.
no próprio texto de 1 João, capítulo 4, versículos 19 a 21. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a fonte do nosso amor não é nós mesmos, é Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Percebe que é inseparável? Consegue entender aqui o raciocínio de João? Raciocínio óbvio de João. Portanto, João não se confundiu aí ao trocar o sujeito dos dois versículos. Porque para João, a evidência de que você realmente está na luz, que você tem comunhão com Ele, é evidenciado através da comunhão que você tem com seus irmãos. Porque o nosso relacionamento, como bem sabemos, é horizontal e vertical. Nos relacionamos com Deus e com os irmãos. Uma questão para a nossa breve reflexão. Será que nós realmente temos procurado amar os nossos irmãos assim como Cristo nos amou? Eu sei que na igreja nós encontramos todo tipo de pessoas. Umas que gostam de falar mais, outras que gostam de falar menos, umas que gostam de viajar, outras que gostam de ficar em casa, umas mais engraçadinhas, outras mais sérias. Gostos diferentes. Uns gostam de um esporte, outros gostam de outro. Preferências diferentes. Há pessoas com características diferentes, com personalidades diferentes. Há pessoas com reações diferentes para cada situação. A igreja é assim, o corpo de Cristo é isso. Um ajuntamento de pessoas salvas em Cristo com características e personalidades diferentes. E nós somos chamados, ou melhor dizendo, convocados a amar todos indistintamente. Todos. Sendo assim, nós não devemos jamais ousar levantar barreiras, levantar muros entre irmãos. Pois naquela cruz, o Senhor Jesus derrubou toda e qualquer barreira, todo e qualquer muro que separava o seu povo. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai mencionar um muro de separação que foi destruído pela cruz de Cristo. Só para que você entenda o contexto, nos dias de Paulo, no templo havia o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. O judeu podia andar em qualquer lugar. O gentio não podia adentrar no pátio dos judeus. Se ele adentrasse ali, ele morreria. E para separar havia uma muretinha de 1 metro e pouquinho, baixinho, com alguns dizeres: se você passar aqui, você vai morrer. E se um gentio pisasse para o outro lado, era apedrejado. Não podia entrar ali. Um gentio é alguém que não é judeu, que fique claro. Era apedrejado. Havia uma separação entre judeus e gentios. Só que quando nós chegamos na Nova Aliança, nós encontramos um problema para eles. Porque naquela cruz o Senhor Jesus não morreu só pelos judeus que creram nele, morreu também pelos gentios que creram nele. E agora nós somos ensinados pelo apóstolo Paulo que todos fazem parte do mesmo corpo. E não existe dois corpos. Um para o judeu, um corpo para o gentio. Jesus não tem uma cabeça dividida para uma igreja dos judeus, para uma igreja dos gentios. Agora eles terão que conviver no mesmo ambiente. Terão que aprender a se amar. E aí Paulo, ecoando esse problema do primeiro século, ele diz assim, lá no capítulo 2, 14 e 18 de Efésios: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um único povo. E destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, do Senhor Jesus, era criar para si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, não dois novos homens, um novo homem, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, em um único corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, gentios, e a vocês que estavam perto, judeus, pois por meio dele, tanto nós, Paulo falando como judeu, quanto vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Na nova aliança, não existe muro de separação nem entre judeus e gentios, muito mais entre nós. Note, irmãos, que o Senhor Jesus, que no Senhor Jesus Cristo não existe barreiras, não existe muro, porque naquela cruz, esse muro foi destruído. Nós cantamos aqui, inclusive,
a música, sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Depois, lá na frente, a música, nós cantamos, né, que vamos lutar na força do Espírito Santo, para que essa união continue. É isso que nós cantamos, porque é isso que a Bíblia ordena de nós. A questão é, diante dessa verdade de que Jesus destruiu o muro de separação, de inimizade, como é que nós temos coragem de cometer o tamanho pecado de edificar um muro o qual o Senhor destruiu? É exatamente isso que nós fazemos quando nós não amamos os nossos irmãos. É exatamente isso que fazemos quando nutrimos pensamentos malignos, sentimentos que não sejam amor contra o nosso irmão. Agora, você consegue entender e perceber por que Satanás vive minando o nosso relacionamento? Por que Satanás ele vive usando línguas malignas no meio do povo de Deus, tão somente para semear discórdia? Por quê? Porque o objetivo de Satanás é destruir a obra da cruz. Ele odeia a obra da cruz. Só que eu tenho que dizer algo a vocês, Satanás não trabalha sozinho, não. Satanás não aparece na sua frente assim, com um tridente, com um chifrão, com os olhos de fogo, todo vermelho. Ele não chega para você e diz assim, ei, tá vendo aquela irmã? A voz de Satanás é assim, se você não sabe da voz de Satanás, você fica na sua. Olha lá, falando mal de você, não gosto de você não. Rapaz, tô quase parecendo Lula, né? Foi mal, não era a intenção isso aí não. Não era a intenção não. Tá vendo? Não vai com a sua cara. Eu vou ficar sem voz se eu continuar assim. Tá vendo aquele irmão? Aquele irmão não vai com a sua cara. E aí você deixa aquilo entrar no seu coração. O diabo não vai falar com você pessoalmente. Ele vai usar pessoas dentro do próprio corpo de Cristo, que não tem domínio próprio, que não consegue controlar a língua, que não guarda o coração. Vai usar pessoas assim para fazer o serviço sujo. Talvez você não se deu conta de que pode ser que você tenha sido ou está sendo usado pelo diabo para cometer esse terrível pecado contra o próprio corpo de Cristo. E se isso tem sido a sua prática, é preciso arrependimento e parar de emprestar a língua ao diabo, claro. Mas é preciso amar o corpo de Cristo. Nós somos a noiva dele. Olha como nós somos chamados pela palavra de Deus. Somos a noiva dele. Ele ama a sua noiva. Então não tente difamá-la, destruí-la, denegrir a noiva de Cristo. Ele amou. Nós precisamos amar também. Talvez você já tenha dito para si mesmo. Ao olhar para alguém da igreja aqui, diga, eu não engulo essa pessoa. Não, para aqui, ó. Não vou com a cara daquele irmão. Ou mais desavisado, ou mais perdidinho que segue em tiroteio, diga, nosso santo não bate. Aí já é para acabar, né? Eu não consigo amar essa pessoa. Então eu devolvo uma pergunta. Seria o caso de você ter um padrão de amor ou de justiça mais elevado do que o do Senhor? O Senhor Jesus amou essa pessoa que você não consegue amar. Por que você não consegue amar? Você tem um padrão de justiça maior do que o de Jesus? Aliás, o Senhor Jesus amou você, se você é um cristão, mesmo com esse pensamento fútil. Mesmo com essa inclinação maligna de afirmar que não consegue amar o irmão. Ele amou você. Você seria um portador de um atributo mais elevado do que o do Senhor? Certo que não. Reconheçamos, não é fácil obedecer esse mandamento. Quem aqui afirmar que é fácil, está mentindo. Não é fácil obedecer esse mandamento devido ao nosso egoísmo, devido ao pecado que habita em nós. Mas conforme nós cantamos, na força do Espírito Santo, isso é possível. Só na força do Espírito Santo. Então, irmãos, que sejamos conhecidos como uma igreja, sim, que professa a fé do Evangelho, uma igreja firme na sã doutrina, uma igreja que defende a pregação expositiva e tudo mais, mas que sejamos também conhecidos, não só por isso, sejamos também conhecidos por demonstrar o amor. Porque o amor ao próximo, o amor aos da comunidade da fé, dará evidência que, de fato, a nossa teologia que está aqui desceu para o nosso coração. De fato, nós entendemos aquilo que professamos.
Porque se aquilo que professamos com os nossos lábios não pode ser provado com a nossa vida, então estamos nos enganando. Estamos distantes da luz. Dessa forma, meus irmãos, ter comunhão uns com os outros não é somente um grande benefício, mas também uma grande evidência de que nós somos salvos, de que andamos na luz. Porque amar meu irmão é um grande testemunho público de que eu estou andando na luz. Em segundo lugar, ou segundo benefício, por andar na luz, é que nós somos purificados pelo sangue de Jesus, conforme acabamos de cantar também. Na semana passada, eu lhes mostrei que andar na luz, ao contrário dos gnósticos, né, dos dias de João, que pensavam que andar na luz não implica, andar na luz implica a ausência de pecado. Lembra que os gnósticos, havia uma linha de gnóstico que imaginava que tudo bem viver em pecado, porque o corpo vai ser destruído mesmo, e a alma o espírito vai permanecer, no fim das contas? Mas João vai nos mostrar que é o contrário. João vai nos mostrar que enquanto nós estamos nesse mundo caído, nós ainda não nos livramos da presença do pecado em nós. Portanto, mesmo que andemos na luz como deveremos andar, nós devemos levar em conta que viveremos em uma luta constante contra a nossa própria natureza caída. Um dia, quando estivermos com o Senhor, aí sim nós seremos livres da presença do pecado. Livres da presença do pecado. Mas aqui nessa terra, nós somos pecadores. Somos justificados, é verdade, nós somos pecadores. Veja o versículo 10 de João, para que não reste dúvida. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João pressupõe que todos nós somos pecadores, porque é isso que somos. Então sabemos pela palavra de Deus que Ele exige de nós, aqui nessa terra, uma vida de obediência perfeita, santa, diante dEle. Eu vou repetir o que eu disse. O Senhor Jesus, Deus, exige de nós uma obediência santa e perfeita. Mas isso conflita com tudo que eu acabei de dizer. Conflita com tudo que João acabou de dizer. Principalmente o que está no versículo 10. Porque se eu sou um pecador, se eu ainda peco, como que eu consigo obedecer à lei de Deus de forma santa, pura e perfeita? Como? Como é que nós podemos nos purificar então? Ou talvez você se pergunte, tá, mas o que eu tenho que fazer para me purificar? E a resposta é, não, você não tem como resolver esse problema. Não há nada que você possa fazer para reverter essa sua condição. Nada, absolutamente nada. Deus exige obediência perfeita à lei, nós somos violadores da lei de Deus. Não conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus. E vimos na EBD, por exemplo, que quando você quebra um item da lei, você quebrou toda a lei. Então, nossa boa obra foi para o vinagre. Nós não temos como resolver esse problema. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia é que é o único que poderia reverter a nossa condição, reverter a nossa posição diante de Deus. Ele o fez. Ele o fez derramando o seu precioso sangue por nós no Calvário. E é esse sangue, conforme nós cantamos, e está no texto que eu vou ler aqui, é esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Veja aí. Versículo 7, parte B. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Agora a parte B. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós olhamos para esse verbo no grego, o verbo purificar, aqui no grego, ele traz a ideia de que Deus faz muito mais do que somente perdoar. Acarreta a ideia de apagar a mancha do pecado, apagar a sujeira do pecado. E é interessante que o tempo presente do verbo também mostra que isso é um processo contínuo. Não é que ele te lavou uma única vez, ele está te lavando, ele está te purificando. Isso significa que Jesus não somente nos purificou dos nossos pecados lá do passado, Ele está nos purificando dos nossos pecados hoje. E já purificou, inclusive, os pecados que cometeremos no amanhã. O sangue de Cristo foi e é suficiente não somente para perdoar os nossos pecados, mas para purificar o nosso dia a dia. E aqui entra o que a gente chama de doutrina
da santificação. Esse purificar envolve duas coisas. Envolve a sua nova posição que você adquiriu diante de Deus no dia que você creu em Cristo Jesus, como um santo, uma posição. Santo, a palavra santo significa separado. Você foi separado para Ele um dia, porque Ele te separou. E também significa, por outro lado, que a partir daquele momento em que você começou a andar na luz, agora você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, você inicia também um processo de santificação. Você é santo por posição e você evidencia a sua santificação através da santificação prática, da maneira como você vive aqui. O sangue de Cristo, então, foi suficiente não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos purificar no dia a dia. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Vamos ver aqui os efeitos purificadores decorrentes da morte de Jesus nos crentes. Eu sei que esse texto aqui fala sobre o papel do homem. Mas olha que interessante. Paulo está comparando o papel do homem com o papel de Jesus. Então fica fácil da gente entender o que acontece aqui. O texto diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Veja os efeitos do lavar regenerador de Jesus Cristo na nossa vida. Ele nos amou, Ele se entregou por nós para nos santificar. Tendo purificado, Ele nos purificou. E agora o Senhor nos apresenta a si mesmo como uma igreja gloriosa. Paulo sabia que a igreja de Éfeso era uma igreja pecadora, como essa aqui também é. Mas ainda assim era uma igreja lavada, santificada, era uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja santa e inculpável, uma igreja que não carrega a culpa, porque Jesus levou na cruz a nossa culpa. Então, através do sangue de Cristo, olha como nós somos vistos. Como uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa. Que tremendo benefício nós recebemos do Senhor. Que tremendo benefício. Porque se não fosse a morte de Jesus, se não fosse a ação santificadora do Espírito Santo em nós, através da palavra de Deus, não seríamos santos e seríamos culpados e condenados. Lembre-se que o sangue de Jesus é suficiente para nos limpar de maneira profunda e completa. Por isso, nada além do sangue. O sangue é tudo o que nós precisamos. O sangue de Cristo é suficiente. Nenhuma terapia humana, nenhum rito religioso, nada pode purificar o homem do seu pecado. Nenhum esforço humano, nenhuma obra de caridade pode trazer essa realidade de pureza, de purificação. Somente o sangue de Cristo, e nada além do sangue de Cristo, que é o Filho de Deus Santo, que nos lavou e nos purificou e nos tornou aceitáveis diante de Deus. Somente pelo sangue. E aí você me respondeu: ok, pastor, eu já entendi que eu ainda peco contra o Senhor, que eu ainda tenho uma natureza caída, e por causa das minhas fraquezas, de vez em quando eu dou uma escorregada aqui, eu penso mal do irmão, eu dou uma mentira, conto uma mentira lá na fábrica para faltar, eu dou meu jeito aí. O que eu faço então? João responde para você no versículo 8. Aliás, você sabe por causa do versículo 8. Se afirmar que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então você fala: tá, como eu faço então? Eu sei que eu assumo que eu sou um pecador. E agora? O que eu devo fazer quando acidentalmente eu peco contra o Senhor? E a resposta nós vamos encontrar no próximo ponto. Veja o terceiro benefício de andarmos na luz. Recebemos o perdão. O terceiro benefício decorrente de andarmos na luz é o perdão dos nossos pecados. Voltemos à questão que eu levantei no ponto anterior. O que um crente deve fazer quando pecar? O que um crente genuíno faz após pecar? O versículo 9 responde: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que nós devemos fazer? Confessar os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
A certeza que temos da nossa salvação não repousa, evidentemente, na ausência de pecado em nossa vida. Sejamos sinceros, nós somos pecadores. Mas sabemos também que a marca presente na vida daqueles que andam na luz é a luta contra o pecado, não a perfeição. Nós não temos como marca do cristianismo a perfeição, porque isso não pertence a nós. Como marca do cristianismo nós temos o quê? Uma inclinação, uma força que não vem de nós, vem do Espírito Santo para lutar contra o pecado que desagrada o Senhor. A realidade do pecado nos filhos da luz nos conduz ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados para o Senhor. É isso que acontece conosco quando pecamos. Uma das evidências de que somos filhos de Deus ou filhos da luz é que ao pecarmos nós respondemos com humildade, quebrantamento, contrição, lamento e temor diante do Senhor. Às vezes, irmãos, nós pensamos que quando fomos convertidos pelo Senhor, passamos a ter um novo relacionamento com o Senhor. É verdade, mas não para aqui. Nós não passamos a ter apenas um novo relacionamento com o Senhor, passamos também a ter um novo relacionamento com o pecado. Vamos pensar o que aconteceu, como as coisas mudaram de posição. Anteriormente, nós nos relacionávamos com o pecado tranquilamente, um relacionamento amoroso, mãozinha dada. Mas nós não nos relacionávamos com Deus, porque éramos inimigos de Deus, de acordo com Efésios 2. Na conversão, tudo mudou. Agora, eu não me relaciono mais com o pecado como eu me relacionava antes. Agora, o meu relacionamento com o pecado é de inimizade. E o meu relacionamento com Deus, que era de inimizade, agora é de amizade. Então nós, na conversão, passamos a ter dois tipos de relacionamento. Com Deus e com o pecado. Relacionamento diferente. O pecado que não pesava na nossa consciência e não nos causava tristeza profunda, agora nos arrebenta por dentro. Nos deixa sem forças. Nos deixa envergonhados e até mesmo orar. Nos faz sentir sujos. Às vezes temos até assim, sentimos tão pesado que a gente tem até vergonha de pegar a Bíblia na mão, por causa dos pecados. Até que nós nos lembramos dessa linda promessa presente nesse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí então levantamos das cinzas novamente, fortalecidos pelo Senhor, para mais uma batalha contra o pecado. Você já parou para pensar, irmãos, que se não fosse o sacrifício vicário de Jesus, nós não teríamos comunhão com Deus, não teríamos comunhão entre nós, que nós não seríamos purificados, nem teríamos o perdão dos nossos pecados? Esses três benefícios que eu acabei de mencionar chegaram até nós por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa da sua morte, do seu sacrifício vicário. Não teríamos comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, não haveria purificação para nós, nem perdão para os nossos pecados. Significa que estaremos então condenados. E sem esses benefícios, só nos restaria realmente a condenação eterna. E não haveria nada, absolutamente nada que pudéssemos fazer para reverter a nossa condição. Enquanto eu caminhava para o fim do preparo desse sermão lá no escritório, uma música começou a ecoar na minha cabeça. E ali eu estava preparando, escrevendo essa parte aqui final, já depois de ter escrito tudo. E aí essa música começou a ecoar na minha cabeça, eu não consegui mais continuar escrevendo naquele momento, porque eu não conseguia parar de cantarolar aquilo na minha mente. E aí eu parei, evidentemente, naquele momento, e comecei a cantar uma música que a gente vai cantar daqui a pouco. E essa música, ela espelha perfeitamente esse texto de João. E assim, eu nunca tinha parado para pensar e feito a conexão dessa música com esse texto de João. Você vê como às vezes a gente canta algumas músicas e a gente não percebe o quanto ela está conectada com certas verdades eternas. E o texto, a música que veio na minha mente, que a gente vai cantar daqui a pouco, é a música Bendito Seja o Cordeiro.
Eu não vou cantar aqui, porque senão não vai sobrar ninguém aqui. Eu gostaria de ter uma voz bonita para cantar essa música agora junto com vocês, mas se eu fizer isso, vai ficar vazio aqui. Nem minha esposa fica, porque eu sou horrível para cantar. Mas a música diz assim: bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Aí o refrão, depois. Olha aí como esse trecho, essa estrofe aqui vai se encaixar perfeitamente no nosso texto. Pois se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Não é esse o contexto de João? Andar na luz? Não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. O texto não fala sobre purificação? Sim, de todo o pecado. Que maravilha de amor. Pois mais alvos que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Meus irmãos, não há como mensurarmos a importância do sacrifício vicário de Cristo. Não há como. Nós, como cristãos, não podemos nos dar ao luxo de nos esquecer do nosso relacionamento com Deus, de que o nosso relacionamento com Deus, de que o perdão dos nossos pecados, de que todos os benefícios que nós recebemos são procedentes da cruz de Cristo. É fruto daquilo que aconteceu lá no Calvário. E para o povo da aliança não se esquecer daquilo que aconteceu lá no Gólgota, quando o santo, perfeito Filho de Deus entregou a sua vida, nos dando todos os benefícios de andarmos na luz. Os benefícios de estarmos assentados nas regiões celestiais. Lembra de Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós nos assentamos nas regiões celestiais. Eu só estou apontando 3 benefícios aqui no texto, mas você sabe que existem muitos. E todos eles nós recebemos por causa da morte de Cristo. Então, para que não nos esqueçamos, o Senhor instituiu o sacramento da ceia do Senhor, onde rememoramos o sacrifício vicário de Jesus. Porque, como bem sabemos, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O Senhor Jesus está instituindo a ceia do Senhor. Ele diz: esse pão representa, no caso Jesus não tinha morrido ainda, mas já era uma representação do corpo que no dia seguinte estaria pendurado numa cruz, pelos discípulos de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus. Depois o Senhor Jesus, depois de cear com os seus discípulos, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu volte. Parafraseando as palavras de Jesus. Na ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte. Nós deveríamos anunciar só a ressurreição, que parece ser um momento auge. Por que nós anunciamos a morte? Porque foi na cruz que o sangue de Jesus Cristo verteu e pagou por todos os nossos pecados. Foi na cruz. Então nós, irmãos, em obediência ao Senhor, eu convoco aqueles que são filhos da luz, aqueles que creram em Jesus de todo o seu coração, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, a participarem desse momento. Nós vamos então, nesse momento, passar para a ceia do Senhor, enquanto nós cantamos essa música: Bendito seja o Cordeiro.